Eu gosto de fazer uma pergunta em relação às doutrinas adventistas. Eles ensinam, eu li nos livros dele, que eles ensinam que em 1944 eles esperavam a volta de Jesus. Ele não veio. Aí, para amenizar esse impacto negativo na religião, na doutrina deles, eles inventaram, ensinaram, dizendo que tem na Bíblia que não foi a volta dele para a terra, mas a passagem dele do Santo para o Santíssimo. Isso é assim como eu estou dizendo ou é mentira? Não, é assim mesmo. Eles ensinam isso mesmo. Até hoje é. Até hoje eles ensinam assim. Pastor Wright disse que tem uma visão em que viu a passagem de Cristo Santo e Santíssimo. É assim? Isso mesmo, assim mesmo. Isso diz estar correto com a Bíblia, diz. É assim? Da forma deles é. E em relação a comer alguns alimentos, a senhora diz que comer carne de porco é pecado. Mas também li que ela comia carne de porco, comia outras coisas, ela comia escondido. E faziam isso. E por que então ela proibiu a carne de porco? Você sabe? Algumas comidas crustáceas, quanto ela mesmo comia. E outra coisa, eu também li que ela bebia muito vinagre, era dependente de vinagre. Comia muito vinagre mesmo da época, chegava a passar mal. Chegou até a beira da morte, de tanto vinagre que ela tomava. E hoje ela não toma vinagre. E também não toma café. Não é assim? É assim mesmo. Porque ele diz que café é pecado. Exatamente isso. Depende do que ele fala da vida do outro mal ou não, mas só o café é pecado. Só o café para eles é pecado. E também ensinam que o sábado é o dia de guarda, não é assim? Para ser guardado. Não fazer nada. Até hoje é assim. Mas eles acendem fogo no sábado? A gente já acende fogo desde o sábado? Oxi, não só acende como trabalha também alguns. Verdade. Mas a Bíblia diz que não deve nem acender fogo, mas eles fazem fogo. Com certeza. Umzinho. Eles pagam passagem de ônibus para sair para algum canto, até para ir para a igreja, eles fazem isso. Até contraditório, mas a Bíblia diz que não, nem tu, nem teu servo, nem tua serva deve trabalhar. Diz também. E quando você paga ônibus, a passagem do ônibus, você não está dando trabalho ao cobrador? Com certeza. Está sustentando a máquina. Está sustentando a máquina. Sustentativa. Isso eu queria entender, como você é adventista, né? Olha, outra coisa mais. A Bíblia fala do sétimo dia. A Bíblia não fala sábado. Exatamente. E por que eles guardam o sábado? Rapaz, eles seguem o calendário gregoriano. Do Papa Gregório, né? Exatamente. Agora, sendo que a Bíblia nunca se referiu ao calendário gregoriano. Pelo que a Bíblia fala, os judeus, eles sempre seguiam o calendário lunar. Aí é uma contradição muito grande. É verdade. Então existe muita falácia aí nessas doutrinas adventistas, né? Quer dizer, da alimentação, que quer salvar através da alimentação, quer salvar através do sábado, né? Mas eles vivem em amor uns com os outros. Na verdade, quando um está doente, eles visitam. Quando o irmão está com problema, eles resolvem, assim lá. Olha, aparentemente parece ser assim, mas pelo que eu vivi na igreja, não é assim que se pratica, não. É porque eu tenho um amigo que ele deixou de acreditar em alguma doutrina da igreja e ninguém foi buscar ele, ninguém foi atrás dele, procurar saber o que ele tinha, ninguém foi resgatá-lo, deixá-lo para lá. E depois de muito tempo excluí-lo. Pelo que eu saiba, pelo que eles ensinam, eles vão atrás do necessitado, buscam a ovelha perdida, mas esse meu amigo não foi resgatado em coisa nenhuma. Aliás, nem sequer são lembrados, muitos membros nem sequer são lembrados. Entram e saem, eles fazem muita festa quando entram para batizar, mas depois que batizam eles abandonam. Você já viu algum caso desse? Já, é o meu caso desse caso. Seu caso foi assim também? Oxe, pior. Mas você não teve problema na igreja não? Nenhum problema não? Pessoal, não com ninguém não? Rapaz, o único problema que eu tinha foi devido a guardar o sábado, eu perdi muitos empregos, muitos trabalhos. Entendeu? E o que me arrecatou? Problema financeiro, pode ser até necessidade. Né? Se não fosse um amigo meu chamado Gleice, entendeu? Que me ajudou bastante, que quando estava lá comigo deu um pão para mim, que se dependesse da igreja, eu ficaria parecendo um palito de fósforo. Mas a igreja é poderosa, tem muito dinheiro, arrecada muito dízimo, é multinacional. É rica, organizada. Tem empresas, tem dinheiro. Mas não ajuda assim. Mas nunca me ajudou. Não tem uma caixa na igreja assim para dar aos pobres, não. Olha, até hoje, pelo que eu vejo, eu nunca vi um pobre
um miserável ser alimentado por essa igreja. E os dízimos? Não se vê pressão para alimentar os pobres, os viúvos, necessitados, não? Eu vou dizer a você que o sistema de dízimo da igreja adventista é totalmente diferente das demais que a gente vê por aí. Você não acredita. Porque imagine só, uma igreja que recebe, digamos, cerca de 60% ou 70% do dízimo dos irmãos, sendo que ele não fica localizado na própria igreja. Mais de 50% vai para uma instituição que chama da Associação Adventista de Pernambuco, entendeu? E pouquíssimo fica na igreja. E esse pouquíssimo, né, para sustentar uma mísera igreja, dependendo do porte dela, da quantidade de membros e até financeiramente que possui, né? E o resto é só para sustentar em termos a estrutura da igreja. Então, se tem alguns irmãos que dependem dela em relação a comida, essas coisas todas, eu acho que é só por cara, e não por necessidade de ajudar, como manda a Bíblia, né? Porque, na minha parte, eu nunca recebi essa ajuda. Mas outros irmãos recebiam, né? Os irmãos ganham todo mês, as viúvas da igreja ganham, a igreja paga as coisas para ela, né? Os pobres, os outros, não digo você, mas talvez fosse marcação contra você, mas outras pessoas lá recebiam seu Shabat, recebiam todos os meses, roupa, alimentação, tudo, recebiam. Porque não é assim que o dízimo diz lá que os dízimos é dado na templo do Senhor, para servir de comida para as viúvas, citados, os levitas. Quer dizer, a Adventista não faz isso não, o dízimo eles levam para a associação, de destino. Aliás, eu soube que não é com dízimo que eles pagam as coisas da igreja, é com as ofertas que eles pagam a luz, a água da igreja, as misérias da igreja pagam as ofertas. Não é com dízimo, o dízimo vai todo para lá, 100%. É com as ofertas que eles pagam os negócios da igreja lá. Né? Assim eu soube. Não, mas o pior que agora, pelo que sei, agora sim. E pior, né? Porque parece que 40% da oferta também vai para lá. Associação. Até a oferta é comida uma parte, né? Exatamente. Quer dizer, o que eles tinham, o que eles recebem, né, do dízimo não tem que ganhar. Mas, e os anciões de lá? Estão todos preparados, pessoas amáveis, que cuidam das ovelhas, os anciões de lá? Os anciãos? Olha, eu vou ser sincero com você. Tratando de amáveis, é difícil. Nunca vi. Entendeu? Mas eles ganham para isso, para um trabalho missionário. Eles ganham para visitar as ovelhas, não ganham os anciãos? A não ser que roube, né? Porque eu nunca vi ganhar nada, né? Ah, e quem é pago lá na igreja? Quem é que recebe dinheiro só? Poxa, o pastor ganha muito dinheiro. Só isso. Só em fazer quase nada mais de R$2.000. Não sei agora, né? Acho que é muito mais do que isso. Não, eu ouvi dizer que eles ganham o dia da gasolina, faculdade dos filhos são pagas pela igreja, faculdade do filho, plano da assistência médica, a casa, se for alugado, eles pagam aluguel, pagam a reforma, enfim. Tudo isso com o dinheiro dos míseros irmãos, que às vezes a maioria, ou pode ser a minoria, não sei, que às vezes passam fome, necessidade, às vezes, por causa da fé que eles têm, do Deus que eles buscam, eles tiram aquela quantia de dinheiro, 10% do que aquele mísero salário que ele recebe, às vezes não dá nem para viver, e entrega à igreja, e quem se aproveita de tudo isso é os seus filhos, os pastores, né? Pastores e seus... E a igreja faz algum milagre, ela cura as pessoas, como é que é? Ela já viu algum milagre na igreja, tinha alguma cura, de aleijado, não sei, nascença, ressuscitou algum morto, algum tipo dessa cura, você já viu? Não. Até o tempo que eu passei lá, nunca vi essa Eles cura. não curam? Não tem poder de cura lá? Eles têm um plano de cura que é em relação a alimentos, isso é tudo. Não, eu quero curar mesmo, assim. Um cego nascendo, o cara nasceu cego, sem mal dos olhos ali. Já viu algum cego nascer, sei lá, ser curado? Ser curado não, nunca vi não. Um aleijadinho, sem a faltando uma perna? Explicitamente assim não. Um cara sem uma perna, sem um braço? Não, explicitamente assim não, nunca vi na Um cara morto, às 24 horas, está no ML, chegou lá na igreja, não viu ninguém, ressuscitou não? Rapaz, só se for na imaginação, porque até hoje nunca vi essa... Então que poder que esses caras têm aí que não conseguem citar? Que a Bíblia diz que os servos de Cristo iria fazer coisa maior do que a dele, está morto, se a igreja é verdadeira e não consegue tudo isso, o que é que está acontecendo? Você que foi de lá e nunca viu. O problema, meu amigo, é que... Ou você está mentindo aqui para mim, ou se tudo acontece, você está querendo mentir para mim. Rapaz, é mais fácil eles mentirem para você do que eu mentir, até porque o que eu estou dizendo é a pura verdade do que é a realidade da coisa. Porque a igreja realmente
ela simplesmente omite e mente para os irmãos o que ela faz, né? Em relação a esse tipo de coisa que acontece, curas ou enganar os irmãos em relação à salvação ou aos céus, né? Dizer que o que eles vão ter é muito mais do que eles têm aqui, entendeu? É aquele papo de que, olha, veja bem, você invista nisso aqui que futuramente você vai ter retorno. É aquele negócio de é um comércio. Comércio de bicho. Você joga no bicho para ver se futuramente você tem algum resultado. Você ganha pelo menos algum, né? Entendeu? Eu acho que é esse tipo assim. Eu falei aqui com o Alexandre Santana, ex-membro, ex-diácono da Igreja Adventista Sétimo Dia, que deixou a igreja por motivos que vocês já viram, né? E espero servir de alento aí para muitos que vão ser esse vídeo. Até mais.